Olá, bom dia a todo mundo. Vamos começar mais uma live. Essa é a primeira, né, de uma série de lives que eu organizei aqui no meu Instagram, com o objetivo, né, de ajudar aí profissionais da saúde a se desenvolverem melhor, né, com o seu posicionamento, com a experiência do cliente, com ferramentas para te ajudar a atrair esse cliente, esse paciente para o teu consultório. E estratégias também para que você consiga proporcionar uma experiência melhor para o seu paciente, seja ele dentro de uma clínica ou seja ele no seu atendimento domiciliar. E hoje trouxe uma convidada muito especial para conversar com a gente, que é a Val, né? Falando um pouquinho da Val, a Val iniciou comigo, né, na minha carreira de faculdade. Lá na faculdade fazíamos diversos projetos juntos. E além de ser uma colega de sala, a Val também foi minha coordenadora de marketing. Foi ela quem me inseriu dentro do marketing corporativo, foi ela quem me ensinou grande parte do que eu desenvolvo hoje. Junto com a Val, a gente lançou diversos empreendimentos na época, organizamos diversos eventos. No mais, a Val me ensinou, né, sobre a experiência do cliente. Ela já entrou aqui, ó, vou aceitar pra gente começar o nosso bate-papo. Bom dia, Val! Bom Tudo bom? dia! Sucesso! Tudo certinho aí? Tá ouvindo direito? Tudo certo. Pessoal, já falei um pouquinho da Val nesse início. Quero aproveitar também para pedir que vocês enviem, né, essa live para os colegas, principalmente quem é da área da saúde. Você que é fisioterapeuta, a gente vai abordar muitas estratégias voltadas para essa área. Então, aproveite, né? Fica com a gente até o final, que tem surpresa no final dessa live, né, Val? Com certeza. Porque a gente gosta disso, né? Surpresa. Exatamente. Wellington. Então, então já aproveita aqui, ó. Quem puder já enviar, né, para os amigos, eu vou já enviar aqui para algumas pessoas. Sai enviando para os grupos, pedindo que o pessoal entre. Galera. E também, assim, aproveitando, né, Wellington, o foco, a gente tá indo nesse caminho aí do profissional da saúde, mas, assim, o que a gente vai conversar aqui, o marketing, ele é isso, né? Ele se aplica a vários segmentos, adaptando aí de acordo com o perfil do público e tudo mais, mas tem muita coisa, na verdade, eu acredito que posso dizer quase que 99% de tudo que a gente fala quanto estratégias e ações, principalmente hoje voltado aqui para questões das redes sociais, vai se adequar para qualquer segmento. Claro que tem as suas particularidades e formas de fazer, mas dá para todo mundo. Então, não é profissional da saúde, mas quer trocar essa ideia aqui de como melhorar, de como atrair mais clientes, mais consumidor, mais pacientes, porque só muda o nome, mas atrai pessoas, né? É sobre isso que a gente vai conversar, sobre experiência, sobre relacionamento. Então chama todo mundo aí, que a gente tá aqui, ó, doido pra conversar. Eu amo conversar. Embora, prefiro os bastidores. Acho que eu também prefiro os bastidores, mas aí agora, né, a gente tá aqui saindo dos bastidores para poder ensinar muita gente. A gente sabe que tem muito profissional que precisa disso, a área da saúde. Vou bater muito nisso, porque é uma área que realmente precisa se divulgar, se promover. E muitos profissionais estão aí no mercado, perdendo essa parcela e está se destacando no mercado. Enfim, a concorrência vai acabar sugando, vai acabar engolindo esses profissionais que vão ficar para trás, né? Então, a live de hoje, ela tem muito esse objetivo, né? De colaborar com que vocês aprendam ferramentas e estratégias para você atrair, para você encantar e para você fidelizar o seu paciente. E isso são etapas, né? E como a Val disse, embora você consiga aproveitar essas estratégias para outros segmentos, sempre é bom dizer que você precisa também saber adaptar, né? Nem tudo aquilo que é bom para o outro pode ser bom para você. Então, é importante você também conhecer o seu público, o seu mercado, para que você consiga aplicar as estratégias de forma mais assertiva. Exatamente. Que é também aquilo, né? Geralmente as pessoas chegam e falam assim, mas tá todo mundo fazendo. Mas o todo mundo está fazendo nem sempre você tem que saber quem é o seu público, onde ele está, né? Então, assim, as pessoas ficam muito nessa ansiedade, não, tá todo mundo fazendo essa onda aqui, vou fazer também porque vai dar certo. Não, você tem que analisar, tem que estudar. E atualmente, né, o mercado, principalmente isso, voltado para a experiência do consumidor, do paciente, do cliente, tem muitas coisas que você percebe que é básica, que já se fala desde que nem existia aqui essa questão, né, da tecnologia, redes sociais e tudo mais, e que as pessoas foram esquecendo justamente porque deixaram o automático, a tecnologia se sobressair aí a questão da conexão, da relação, né? E aí hoje, eu fico observando às vezes isso, e é muito interessante, que às vezes você fala assim, mas isso... E assim, até saindo do mundo do marketing, né, enquanto a gente está aqui aguardando as pessoas entrar, mas, por exemplo, sei lá, você entrar no elevador e desejar bom dia. É básico, né? Bom dia, você cumprimentar as pessoas e tudo. E aí, como ninguém mais faz, assim, né? A maioria, que as pessoas andam, sei lá, todo mundo aqui no celular e tudo mais. Quando alguém te deseja bom dia, a minha reação às vezes até fica meio assim, vixe, falou bom dia ou respondeu, porque o básico se perdeu, né? Então, incrivelmente, principalmente assim, olhando na parte de atendimento de consultórios e tudo, e agora falando como paciente, né? O básico se tornou algo que você acha extraordinário. E aí você fica encantado. E você quer voltar porque alguém te tratou bem. Porque você foi atendido no horário que foi marcado. Né? O respeito com o paciente. De ter uma consulta marcada às 10, ser atendido às 10. Tempo é valioso.
Então, assim, o básico voltou a ser Sempre algo funciona. extraordinário, que não era para ser, né? Porque Exatamente. o que a gente estudou, não, o produto básico todo mundo já entrega. Então agora você tem que fazer aqui o diferencial, o que é que ninguém faz. Só que o básico, muita gente deixou de fazer, né? E ele se tornou agora, tipo assim, caraca, eu vou voltar para esse consultório. Porque aqui passou a ser o básico, né? Exatamente. A recepcionista tem um sorriso no rosto, eu sou bem recebida, o profissional me olha nos olhos e entende da minha dor, né? Tipo assim, não quer realmente só passar aqui mais um remédio. Claro que, assim, essa parte do profissional no olhar muito, vai muito no caso das emergências, urgências, né? Porque realmente é volume. Mas mesmo assim, em algumas clínicas, em alguns consultórios, tem alguns profissionais praticando essas, digamos, coisas que não deveriam acontecer, que é não se importar. Vou te passar. E aí segue como se fosse algo já programado. Engessado, né? Exatamente, não é nada personalizado, porque, por exemplo, você vai, né, com um personal, a minha ficha não é a sua mesmo, o meu objetivo não é o mesmo do seu, então a minha dor, as minhas limitações não são as mesmas. E aí as pessoas tendem a isso, a criar algo já pronto e mandar para todo mundo, né? Então Exatamente. É isso, assim, o nosso bate-papo inicial é sobre isso. Eu acho que a reflexão, muita gente com dúvida sobre, mas como é que eu posso, o que é que eu tenho que fazer de diferente com tecnologia e tudo mais. Eu, assim, né, particularmente, como paciente, vejo que principalmente é isso que a gente acabou de trocar aqui uma ideia rápida. O básico voltou a ser um diferencial muito grande, porque muita gente deixou de fazer. Então, assim, coisas simples, né? Que você imagina, poxa, como assim? Uma pessoa que abre uma clínica, não fazer uma recepção como básico, tem um cafezinho, uma água, uma coisa assim. Então, tem coisas que você fica realmente, você parar e olhar o mercado como profissional, né? Um olhar do tipo, isso aqui que está acontecendo, como é que eu posso fazer, o que é que eu posso aprender para não fazer, ou então replicar, enfim. Você vê muita coisa aí doida no mercado, viu? Vê demais. Tipo assim, e marketing, ele vem de mercado, né? E assim como o mercado, o marketing também muda muito, né? Então, aquilo que eu posso estar falando hoje, amanhã, vem alguém, algum expert, vem alguma pesquisa de mercado que já muda tudo, né? Então, você está atento também a essas tendências de marketing, está buscando seguir pessoas também que falem de forma coerente, faz muito diferencial, né? Porque a gente sabe que também tem muita gente de marketing que está aí se lançando no mercado, falando besteira, ensinando hacks, ensinando milagres para poder as pessoas crescerem, vendem uma promessa que eles não conseguem concretizar, as pessoas caem na esperança, muitas vezes, de querer viralizar muito rápido, querer ganhar muito seguidor muito rápido, querer vender tudo muito rápido, e as pessoas esquecem do processo, né? E esse processo, para poder facilitar para as pessoas, hoje a gente dividiu essa live em 3 blocos, né? Justamente para falar sobre como você vai atrair, que é o primeiro processo. Antes de você ter o paciente, você precisa atrair esse paciente. Como é que você vai encantar, que é justamente a experiência que você vai proporcionar para esse paciente, e como você vai fidelizar. Porque nem sempre uma experiência boa, às vezes você deixou, como a Val falou, às vezes a recepcionista não falou direito, não passou as informações da forma correta, não serviu na correria ali, não conseguiu oferecer uma água ou um café para aquele paciente. Então a experiência conta muito na hora de você fidelizar esse paciente. E no momento de você fidelizar, existem diversas ações que você pode promover para que esse paciente possa voltar, né, a ter o atendimento com você e muitas vezes lhe indicar para outras pessoas, né? Isso, com certeza. Então, e aí, começando aqui no primeiro bloco, a gente separou atração de pacientes, né? E a gente separou aqui algumas sugestões de estratégias que a gente vê que o mercado usa bastante e que muitas vezes deixou de ser usada, né? Como a Val bem pontuou aí no começo. O primeiro seria marketing de conteúdo. Gente, para você atrair o seu paciente, você precisa mostrar o que você faz, né? A gente que está na área da saúde, a gente tem aquele contato muito próximo com o público, né? Então, você precisa se aproximar desse paciente, dos seus seguidores nas redes sociais também, que é uma ferramenta hoje de fácil acesso, todo mundo tem, todo mundo está lá. Recentemente eu vi pesquisas, né, de que o Brasil está ali em 4º lugar das pessoas que mais acessam o Instagram. Então é muita gente, são muitas horas que o brasileiro perde no Instagram, né, vendo qualquer tipo de conteúdo, seja entretenimento, seja notícia, seja fofoca, qualquer coisa. Então você não está presente, aproveitando essa audiência, aproveitando essa oportunidade de apresentar o seu trabalho, dizer o que você faz, como você faz, né, onde você faz, isso é um diferencial muito grande. E muita gente não está fazendo. Tem muita gente aí de nível já bem elevado, porque o marketing digital se fortaleceu muito lá na pandemia, né? Então tem muita gente fazendo, mas em compensação, por exemplo, você que atende num bairro pequeno, né? Os pequenos negócios locais que a gente chama, se você não tivesse diferencial de se mostrar, de aparecer, de conversar, né, com o seu paciente aqui nas redes sociais, você deixa de ter esse diferencial. E ele hoje é básico,
né? É um diferencial básico. Você não vai estar fazendo uma coisa extraordinária, porque tá todo mundo aqui. E se você não tá, você deixa de se mostrar. É aquela coisa, né? De quem não é visto não é lembrado. Então, se você não tá aqui mostrando seu trabalho, como é que você vai atrair, né, seus pacientes? E aí, assim, até analisando junto, a gente falou, né? Analisa onde está seu público, não queira só repetir, porque todo mundo está fazendo, ok. Mas para o seu público isso funciona, tá alinhado, né, com o que você quer propor e tudo mais. Então, baseado nisso, analisando aqui as pessoas que, né, estão participando da live, do que a gente já tinha estudado um pouco antes, a gente tem desde pessoas que já têm a sua clínica, né, então estão querendo aí descobrir como impulsionar isso, atrair mais clientes, mais pacientes. Desculpa, né, gente, se eu falar em algum momento cliente, é a força do hábito. Mas, enfim, é como eu disse no início, cliente, paciente, consumidor, são só variações de nome para dizer que o marketing, né, trabalha visando pessoas. Então, o nome não vai importar muito, não. Importar, mas se eu falar exatamente. Se eu falar cliente, é a força do hábito. E tem, no caso aqui, também já alunos ainda que estão iniciando, estão aqui no começo, né, de faculdade. Então, passeando aí por todo esse perfil de telespectadores que nós temos aqui, é isso, é você imaginar seu conteúdo, por exemplo, no caso, iniciantes, que ainda está na faculdade, não está fazendo atendimento, né, ainda não pode, mas o seu conteúdo pode ser voltado para você preparar, justamente se você tem esse intuito, né, de oferecer serviço e tudo mais, se você tem essa perspectiva, você já começa ali a trabalhar seu perfil, mostrando seu dia a dia de estudante, as suas aulas práticas lá na faculdade, já fala sobre alguma coisa do tema, já procura aí seguir, né, consumir os conteúdos de pessoas que já estão mais à frente, e você já vai moldando o seu perfil para isso, e as pessoas já vão te entendendo, não, ele aqui, ó, ele é estudante, futuramente um profissional, você já vai ganhando uma certa autoridade, um reconhecimento. E para a galera que já está realmente atuando com atendimentos, já tem a sua clínica e tudo mais, aí sim, né, a gente precisa, de fato, ter essa constância. Eu já ouvi algumas pessoas, tanto de outros segmentos, dizer assim, não, mas eu não gosto de aparecer. Não dá para mim ficar Mas, assim, em algum momento, precisa ter algo que você vá passar, pelo menos na sua imagem. Tem outros conteúdos que você não precisa, de fato, estar à frente, né? Quando você vai falar de coisas mais técnicas e tudo, não precisa ser você, ideal que fosse. Mas tem algum momento que você vai precisar aparecer. Então, você precisa rever esse trabalho. Até porque, Val, só te interrompendo, dentro disso que tu tá falando, é muito importante porque, por exemplo, você não vai comprar de quem você não conhece, né? Então é muito mais fácil o paciente ou o cliente, né, comprar de uma pessoa que ele conhece, que ele tem relacionamento, que ele tem intimidade, que ele foi indicado, do que ele comprar de uma pessoa que tá ali oferecendo para todo mundo, não aparece, não se relaciona, então é muito difícil, né? Então, se você não criar essa conexão, vai ser muito difícil você começar a vender o seu atendimento. E aí você, assim, para as pessoas mais tímidas, né, que não gostam, pode ir iniciando com coisas mais simples, com vídeos, por exemplo, de dicas, de posturas, ou, por exemplo, mitos e verdades sobre a fisioterapia. Geralmente o pensamento não, eu só preciso de um fisioterapeuta se eu já tiver com alguma lesão, né, tô sentindo alguma dor, então vou procurar esse profissional. Mas a gente sabe que não. E também tem aqueles métodos preventivos. Aí a turma que está muito em alta, né? Boxe de crossfit, eu como praticante da atividade. Então, a gente sabe que se você tem um acompanhamento certinho ali de sessões de liberação, massagem, né? Tem várias técnicas. Você tende a evitar aí algumas lesões, né? Então, você tem também esse preventivo. Não é, já estou aqui com a lesão e vou procurar o profissional. Então, você pode fazer conteúdos assim, de mitos e verdades. E aí você já vai educando a sua audiência. Porque tem gente que nem sabe, né? Imagina que, de fato, só vou procurar o profissional se eu já estiver sentindo algo. Muita dor, em estado de crise. Isso, e não precisa. Né? Você pode, né? Não, peraí, deixa eu, como é que eu posso dizer? Me preparar. Me cuidar também, né? Autocuidado. Né? Exatamente. O autocuidado também. Aí, por exemplo, as pessoas assim, eu acho tão legal. As pessoas trabalham com humor. Como é que eu posso... De repente, eu queria fazer adaptação, que a gente estava conversando no início, né? Adaptação para o meu público, para o meu perfil. Você pode... Agora, claro, né? Por isso que eu digo que tudo é análise, paciência, planejamento. Vou pegar aqui algo engraçado que eu vi um perfil fazer, interessou, e vou tentar adaptar. E aí você pode fazer um vídeo engraçado mostrando, por exemplo, posturas erradas da pessoa sentada no trabalho. Você vai encontrar um monte de coisa, né? Pessoa toda torta, sentada sem... por cima aqui do bumbum e tudo mais. E aí você vai fazer as correções, vai indicar. Então, assim, de conteúdo, quando você vai imaginar tudo que você pode oferecer, por exemplo, claro, que seguindo as permissões, né, dos pacientes, o antes e depois, o paciente X chegou com essa lesão, e aí agora está assim, como é que está a evolução, fazer o antes e o depois, dicas de alongamento, brincar com a sua audiência no sentido de trazer para junto, e, por exemplo, vamos aqui nessa semana lançar um desafio. O desafio que todo dia você vai fazer um alongamentozinho rápido, de 5 minutos ao acordar, para o seu corpo, né, já ficar aqui ok para o seu dia corrido que você vai ter, e aí marca o meu perfil fazendo o seu alongamento para mostrar, cumprir aqui o desafio, faz uma dinâmica, entrega um brinde, alguma coisa, enfim, tem N
possibilidades de Tem você... muita possibilidade. E é o importante também, sabe, Val, a gente frisar que você precisa conhecer seu público, Isso. né? E também se autoconhecer. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa séria. Será que vale a pena eu estar entrando em trades engraçados? Será que faz parte da minha personalidade isso? Né? Agora, se eu já sou uma pessoa mais dinâmica, né? Gosto do despojado, faz sentido eu aparecer de terno? Né? Se eu não uso isso no meu dia a dia, ok que pode, né? Para você, autoridade é usar um terno, fazer viagens caras, mostrar isso, e a autoridade não é isso, né? A autoridade é você mostrar a sua autenticidade, o seu conhecimento, ter segurança naquilo que você está falando, compartilhando, né? E a gente precisa desmistificar isso. Às vezes muitas pessoas acham que a autoridade é só, vou apresentar ostentação no meu perfil porque eu vou dar mais autoridade. Pode ter uma parcela do público que veja isso como autoridade, mas será que é o seu público que vê isso, né? Então eu acho assim, mais na frente a gente vai responder algumas perguntas e tem algumas nesse sentido que a gente vai poder comentar, mas já antecipando uma, por exemplo, porque faz parte da criação de conteúdo, muita gente tem dúvidas sobre a questão do perfil. Será que eu uso o meu perfil profissional ou uso o meu perfil pessoal? Eu costumo sempre dizer, se a Val tiver uma opinião diferente, pode comentar, né? Mas eu sempre costumo dizer que você pode usar o único perfil para falar das duas coisas, não tem problema algum, né? O que você precisa ter é sua maturidade e discernimento daquilo que você posta, né? Se você tem esse objetivo, né, de você como pessoa, você é fisioterapeuta, você é esteticista, massoterapeuta, você é dentista, por exemplo, se você está promovendo a si próprio, né, você enquanto profissional, eu não vejo sentido de você ter um perfil, um segundo perfil para poder compartilhar profissional e pessoal. Você pode unir as duas coisas, né, dentro do mesmo perfil, com base no discernimento, né? E aí, se você quiser compartilhar uma coisa um pouco mais pessoal, tipo, sei lá, vou pra uma festa, né, e tô ali com os amigos no momento mais íntimo, tem os melhores amigos no Instagram que você pode colocar ali nos stories e você seleciona as pessoas. Agora, se você é um fisioterapeuta ou uma dentista e você está criando uma clínica, uma empresa, de fato faz sentido você ter um segundo perfil, né? Nesses casos aí eu indico, porque daí você vai estar falando de valores da empresa que não necessariamente são iguais aos seus, porque você pode ter outras pessoas trabalhando nessa clínica, né? Então, tipo assim, vão ser valores compartilhados, né? Não necessariamente vão ser só os seus. E vão ter serviços que você talvez não ofereça enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa profissional. Então faz sentido você criar um segundo perfil nesse caso. Essa é a minha opinião. Você concorda, Val? Então, na verdade, eu acho que essa parte funciona da mesma forma de quando eu pergunto assim, qual a melhor rede social para eu trabalhar com o meu público? Depende. Aí tem gente que não gosta dessas respostas, né? Tudo depende. Mas é porque depende mesmo, depende de onde está o seu público. No caso do perfil, é a mesma coisa. Depende de como, o que você espera e de como é o seu objetivo, assim, né? A sua organização, né, tudo mais. De fato, tem profissionais que conseguem isso, de administrar um único perfil e ter isso muito bem separado, porque assim, eu acredito no seguinte, o perfil, só porque eu tô querendo vender um serviço, tudo, ele também não precisa ser só essa coisa técnica, né? Só vou falar de fisioterapia, só vou mostrar o consultório, só vou mostrar pessoas fazendo procedimentos. Também é interessante, e voltando àquilo que a gente falou lá no início, né? As pessoas estão sentindo saudades, realmente. O básico virou extraordinário, estão sentindo saudade dessa questão da coisas reais. Isso aqui é uma pessoa real, é o dia a dia. Então, no seu perfil, pode também ter algo, assim, do seu dia a dia. Você mostrando uma viagem, e aí você pode fazer um link com isso, né? Uma viagem para descobrir novos procedimentos, fazer um curso. Então, você vai aparecer ali também fora do seu campo profissional. Algo ali também do seu dia a dia. Só que, como você disse, é o equilíbrio, né? Depende. Aí, se a pessoa acha que não vai conseguir isso, de que no perfil vai começar a ficar muito misturado, né? Porque, querendo ou não, né? Se eu tenho um perfil voltado para apresentar meu produto e tal, de fato, a minha audiência não quer ver lá eu embriagada ou fazendo, né? Então, você tem que ter aí realmente a separação. E aí, se você acha que vai ficar complicado isso, por exemplo, tu falou da questão dos melhores amigos. Eu, particularmente, acho, no meu, né? Eu, particular, acho chato isso de ter que ficar selecionando o que é para todo mundo e o que é para amigos. Então, o meu perfil, o que eu posto para todos. Só que o meu perfil, por exemplo, ele não tem nada... se você entra e você vai ver... Primeiro, ele é um perfil fechado. Que isso não é legal para quem trabalha oferecendo, né, produto e serviço. Não faz sentido. Tem que ser um aberto. O meu já é fechado. E aí, se eu já faço isso, eu meio que já filtro, né? Porque eu só aceito pessoas que realmente... Exatamente. Okay, e aí eu vou postar sem essa preocupação de ficar. Não, isso aqui... X pessoas podem ver. Isso não pode. Então, eu já acho isso meio complicado. Na verdade, chato. Então, se a pessoa acha que vai ficar isso, então separa. Cria o seu perfil lá particular, onde você toma sua cerveja. Não precisa, esse tipo de conteúdo não vai agregar tudo lá. Com moderação, né, Val? Né? Então, você separa o seu perfil particular do seu profissional. Mas se você acha que super dá para moderar, junto também facilita, porque você tem ali um único canal. Geralmente, por exemplo, também quem separa o perfil, né?
já está num estágio mais avançado, algo do tipo, e contrata realmente um profissional, né, um Wellington aí da vida, por exemplo, que vai administrar as redes dele, que vai se preocupar com isso, de postar conteúdo, de mensurar ali as DMs e tudo mais. Então aí separa, né, porque fica uma conta administrada realmente por um profissional da área de marketing, né, digital, e aí ele tem um perfil dele que aí ele mesmo administra. Então, assim, tudo depende por isso. Depende do que você quer, depende de como é o seu... Você tem paciência, É um autoconhecimento, Exato. Né, Val? Acho que tudo você precisa também entender a sua expectativa, seus objetivos. Por isso que, assim, às vezes a pessoa acha que marketing digital ou a área de marketing em si é algo muito fácil, algo muito simples. Muita gente chegando de outras áreas, né, entrando no marketing, assim, pegando carona e acha que é oba-oba, né? E não é assim. Marketing é uma profissão séria, exige planejamento e exige estratégia, né? Uma boa estratégia vai te levar para um resultado excepcional. Né? Exige investimento também, né? Não é só de, não, tipo assim, investimento não só financeiro, mas de tempo também, né? E ainda ontem, assim, ainda falando dessa questão do perfil separa, junta, né? Depende. Estava conversando com um amigo da questão, por exemplo, do efeito Boca Rosa, né? Que acredito que há uns 2 anos as pessoas ficaram espantadas porque vazou algo que todos os stories e o que ela postava era planejado. Tinha lá o horário e ela ia postar o café da manhã. No horário X, ela ia postar, ela chegando no escritório, a reunião. Mas, gente, assim, não precisa ter espanto nisso. É planejamento, de fato. Já imaginou se você não planeja? Assim, para quem, no caso, para quem pretende ser o próprio administrador da sua rede, né? Assim, do seu perfil. Aí, mais uma vez, tudo vai depender do seu... Como é que você consegue, nesse momento, atuar? Ah, sou eu que vou administrar. Não, eu consigo já, estou em um patamar que eu já posso terceirizar isso. Deixar uma pessoa cuidar e vou ter reunião, e vou dizer o que eu quero e o que eu espero. E aí, esse profissional vai se preocupar com isso, né? De organizar e, claro, te apresentar as opções e você vai junto aprovar. Ah, não, mas sou eu que vou administrar o meu perfil. Então, assim, precisa de fato ter um planejamento. Já imaginou? Do nada aí, bicho, agora eu vou postar aqui a consulta. Ah, agora eu vou postar. Não, você precisa realmente, tem 1 mês, 30 dias. Tem que ir lá numa tabelazinha de Excel, que aí eu tô falando Excel assim, né? É o que tá básico, gratuito aqui né? Voltamos ao básico. Então, e digo assim, gratuito, e aí eu não preciso fazer investimento, porque eu sei que geralmente, quando estão iniciando, né? Eu ainda não tenho como contratar outra pessoa, eu vou ter que fazer tudo sozinho. Então, eu preciso de ferramentas que me ajudem, então, o Excel te ajuda aqui com algumas coisas para você já iniciar com coisa organizada. Então, eu tenho que fazer o meu calendário de postagem, né? E aí, o que é que eu pretendo postar? Não, eu vou fazer lá o vídeo das dicas. Eu vou postar sobre aqui o antes e o depois de um paciente. E, mais uma vez, lembrando que te autorizou a fazer isso, né? Para você não ter problemas e tudo mais. Então, e aí, sim, entra também esses conteúdos que eu falei, de criar conexão com a tua audiência, né? Coisas suas. Ah, eu vou postar aqui o meu dia a dia, cheguei no consultório, como é que tá a minha agenda hoje, vou falar também da minha rotina. Posso postar, sim, o meu café da manhã, qual o problema e tudo mais. Mas você tem que planejar isso. E as pessoas ficaram meio surtadas porque a Boca Rosa, tipo assim, como se... Não é como que assim ela planeja, né? Como assim ela planeja? E é engraçado porque, assim, você não acha estranho você ter um planejamento de treino. Você não tem. Quando você procura um personal, ele lhe dá um planejamento semanal ali de quais aparelhos você vai fazer para alcançar o seu objetivo. Isso. Quando você vai no nutricionista, ela passa lá uma dieta para você seguir, né? Durante aquela semana, durante aquele mês, de acordo com o seu objetivo. Ah, eu quero ir para uma festa, quero emagrecer. Então você vai fazer ali uma cetogênica. Ah, eu quero um negócio mais a longo prazo. Então você vai seguir um planejamento. Tudo é planejamento, gente. Marketing não é diferente disso, né? E é com planejamento que a gente consegue ter os nossos objetivos. Isso. Planejamento e disciplina, né? Você planeja e executa conforme está ali. Numa vida corrida que a gente tem hoje, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tendo que dar conta, às vezes, por exemplo, o pessoal acha que, você é influencer, né? E aí fala assim de um jeito como se fosse algo desmerecido ser influencer, mas até as influencers, gente, elas têm um cronograma ali de postagem, sabe? Elas precisam criar uma história, né, por trás de todo o conteúdo que elas postam. Então, ou algumas buscam conhecimento, ou elas contratam um profissional que possa auxiliar, né, durante esse planejamento, mas até elas precisam desse processo, né? E é o que muitas pessoas... é necessário para tudo, né? Se você não planeja... Com a viagem, por exemplo, né? Você monta um roteiro, né? Então, não sei por que as pessoas acham que marketing é bagunça, né? Então, e aí aquilo, né? Assim, justamente o seu perfil, para ele conseguir isso, de passar uma autoridade, de ter uma relevância, você precisa ter constância. Por isso que eu falo que a separação precisa analisar direitinho. Porque no seu perfil particular, eu posto hoje, aí, 15 dias, estou aqui cheio, as atividades estão consumindo meu tempo, não dá mais para postar e tal, e eu não posto, tá tudo certo. Mas quando você tem esse perfil com o foco de atrair pacientes, é o seu negócio, você é empreendedor, é dali que você, né, faz todo o seu trabalho, então não dá para ser assim, de hoje eu não tô bem, não vou postar, infelizmente, é que como você fosse trabalhar
numa empresa, e dias que você não está bem, você não vai trabalhar e vai ter que fazer as suas atividades no mesmo dia, do mesmo jeito, é isso. Então, o planejamento ajuda nisso, porque se você já tem montado as ferramentas do próprio Metas, né, quando você cria lá a sua página, né, para administrar o seu perfil, ele já te permite você planejar o horário e o dia, e você já deixa lá e automaticamente ele vai aparecer naquele horário, na segunda-feira, na terça, você já consegue deixar tudo planejado. E claro, o planejamento não precisa ser engessado. Vixe, hoje já está acontecendo alguma coisa que é interessante com o meu perfil, você vai lá e insere, não tem problema. Planejei algo, chegou naquela data, mas aconteceu algo, enfim, remaneja, não precisa ser engessado, mas precisa ter o planejamento macro para você enxergar o que você precisa, até para você se organizar no sentido de planejei fazer um vídeo de mitos e verdades, você vai precisar fazer o seu conteúdo. Vou fazer um vídeo, vou fazer mesmo uma postagem de um carrossel, mostrando aqui posturas erradas e corretas, enfim. Então, de qualquer forma, o planejamento tanto vai servir para a produção, como para você fazer as publicações. Então, não tem como fugir disso, de fato. Por isso que, para quem já está no nível mais, já tem o consultório, já tem uma rotina corrida, muitos pacientes e tal, não porque somos profissionais na área e tudo, mas é indicado você procurar realmente terceirizar isso, e aí você vai, a partir daí você vai só controlar o trabalho do seu terceirizado, né, gerenciar, no sentido de cobrar as entregas e bater ali, mas ele que vai postar, ele que vai ver, ele que vai produzir. Por exemplo, às vezes tem gente que dá bem, né, com o Canva, porque o Canva hoje facilita muito a vida de quem não é da área assim, específica para criação, né, em programas específicos, mas ali ele tem uma noção básica ali de um pouco do que casa com o quê, do que não fica tão ogro, né? E consegue montar as peças. Mas tem gente que não domina isso, tem gente que não tem tempo. Então, assim, quem puder terceirizar isso, é um indicado, de fato. Procurar um profissional que vai te atender dentro desse escopo. E aí vai procurar ali um gestor de tráfego, vai procurar um social media. Claro, né? Eu não estou falando aqui que você vai montar uma equipe, ideal que seria, como a gente vê que tem grandes hoje profissionais da saúde, que tem uma equipe realmente. Tem o pessoal que vai fazer a produção dos vídeos, tem a galera que vai ficar ali respondendo comentários, tem o pessoal que vai administrar tudo do seu perfil. Entendo que tem pessoas que ainda não estão nessa fase, e espero que todos que estejam aqui atinjam isso, né? Porque aí, de fato, é o momento que você já está ali, pronto, deu tudo certo aqui comigo, na fisioterapia, ou em qualquer outro negócio. Mas, assim, tem o básico que, mesmo sendo você que vai administrar tudo isso, vai precisar fazer, que é o planejamento, que é ter essas produções. Aí, ok, você pode dividir o seguinte, não, eu posto, eu respondo, eu planejo tudo, mas eu vou procurar alguém para fazer os vídeos, porque, né, já sabe melhor ali questão de... Exatamente. Ou até ainda, Val, se a pessoa não tem esse investimento agora, principalmente você que está aí na faculdade, né, começando, busque, tem muita dica gratuita na internet também, você pode começar com o básico, a gente vai bater muito nisso, né? O fato de você ter uma produção um pouco menos profissional não vai desmerecer o seu conhecimento, né, e a sua forma de iniciar. Então, busque dicas, acompanhe meu perfil, inclusive, que eu vou estar aqui, estar sempre ajudando vocês nessa parte de criação de conteúdo. Então, assim, às vezes tem muito profissional que dá ali dica de graça para você fazer, para você aplicar, que trazem muito resultado, né? E às vezes as pessoas, de novo, né, querem muito o resultado rápido, né? É muito fácil quem está aí no mundo mais elevado dizer que, faça isso, faça aquilo, que você vai chegar onde eu estou. E não é assim, gente. Para chegar até onde essa pessoa chegou, ela precisou de um processo e, às vezes, um processo demorado. A autoridade, por exemplo, não é uma coisa que você cria do dia para a noite, né? É constância, é disciplina. E aí, porque, assim, realmente não... Assim, essa parte, né, de questão do marketing, da fisioterapia, enfim... Tudo isso. Não é uma fórmula, de fato, né? Como você, ou então uma receita, que você segue ali todos aqueles passos e no final o resultado é ser o quê? Positivo. Até mesmo, por exemplo, a receita de bolo às vezes ainda não dá certo. Você segue todos os passos, tem gente que o bolo sola, o bolo queima, porque enfim. Então, assim, vão ter coisas durante o caminho que vai ser diferente do meu processo, do seu processo. Então, assim, é focar no seu. As pessoas ficam muito olhando pro outro. Foque nos seus. Entenda as coisas básicas que precisam ser feitas, né? Como a gente está falando. Forneça um atendimento humanizado. Converse com o seu paciente, entenda de fato qual é a dor dele, não queira realmente só passar aqui por passar. Tenha um acompanhamento, seja próximo, tenha empatia. Marque a presença lá nas redes sociais, no formato que você identificar que fica melhor para você, mais comece, né? Então, assim, vai seguindo ali toda aquela parte básica do que, sem isso, aí não tem como chegar em canto nenhum, e vai fazendo, e aí você vai crescendo, você vai aprendendo, vai amadurecendo, e vai chegando nesses estágios que a gente está dizendo. Daqui a pouco você está realmente focado nos atendimentos, né? E você terceiriza lá essa outra parte mais, digamos, que sai da sua área. E muito importante também, se especializa. Às vezes a pessoa pensa assim, como é que eu vou me diferenciar na fisioterapia? Tem muitas clínicas, tem muita gente oferecendo e tudo mais. Então, invista também no conhecimento, se especialize, né? As pessoas, fisioterapia com foco em parte desportiva, né?
Então você já vai ali criando um nicho e vai saindo desse, digamos, oceano. Né? Tem muita aquela comparação do oceano azul e oceano vermelho. Então você vai saindo desse oceano vermelho, que tem um monte de gente que faz tudo que você faz, e você vai se diferenciando, vai se destacando. Então, como eu posso me diferenciar? E é isso, vai observando o que os seus concorrentes fazem, e atendimento, é aqui esse cuidado mais próximo, é se fazer lembrar. Tem gente que recebe aqui o paciente, faz a consulta, ele vai embora, e aí pronto, aí sumiu, ficou por isso. Então você tem que estar próximo, você tem que voltar ali com ele, e aí mostrar que você realmente se preocupa com ele. Você melhorou, como é que tá? Vamos marcar o seu retorno. Manda comunicações de coisas básicas, né? Aí, por exemplo, mas eu vou precisar contratar uma ferramenta de CRM para ficar... Claro, vai chegar um estágio, dependendo da sua base de clientes. Porque quando a gente começa, a nossa base ainda é pequena. Então, a gente consegue ali no manual, fazendo algo, tudo. Mas o que todo mundo espera, o sucesso, né? Um monte de clientes, um monte de pacientes. Então, quando a sua base está aumentando, realmente você vai precisar investir em coisas que vão te ajudar. Porque já imaginou, tu tem que atender, aí tu tem que postar, aí tem que lembrar qual é o cliente que tem que voltar, qual é a consulta. Você não vai dar conta. Então, você vai precisar investir em ferramentas, em parceiros. Isso daí é inevitável, se você quer fazer seu negócio crescer. Porque aquilo lá do começo a gente falou, depende do que você quer. Não, eu quero só aqui porque eu terminei a faculdade agora, aí tô empolgado, vou fazer aqui, mas não é isso não. Aí tudo bem, mas se você quer de fato a carreira dentro daquilo, tá, tem que fazer organizado. Tem que estar próximo, manter próximo do seu paciente, né? E aí vai se criando isso. Inicialmente não tem possibilidade, recursos e tal. Mais uma vez, o Excel ajuda bastante em algumas coisas. E aí cria fórmulas. Mas eu também não sei. Chama um amiguinho, o colega que é bom. Exatamente, eu já ia dizer isso, né? Porque se você também não sabe mexer no Excel... Então, no início é isso. Precisa fazer uso dessas ferramentas gratuitas, mas que vão te ajudar, para você não contar só com cabeça e tudo mais. E aí depois você vai melhorando isso. O que a gente falou, né? Planejamento, não vai ter como fugir disso, vai ter que fazer, né? Vai ter que sentar. Então não tem como tipo assim, de forma um pouco mais séria, tem que sentar a bunda na cadeira e tem que pensar. Né? Marketing também é muito disso, de você usar a sua cabeça, né? Mas eu não sei, eu não tenho tempo. Para um momento ali, bota o básico, né? Bota ali o teu objetivo, o teu propósito, quem é o público que você quer atingir. Faz isso no caderno, ou faz isso no Word, de qualquer forma, entendeu? Mas de todo jeito você precisa sentar a bunda na cadeira e você precisa fazer o que precisa ser feito, né? Existe uma ferramenta muito boa para atrair pacientes que muita gente esquece, né? Que é o Google Meu Negócio. Né? O Google Meu Negócio ele é uma ferramenta muito importante para você que quer ser buscado. Olha só que interessante. Parece uma coisa assim básica, mas, gente, o Google tá ali, a pessoa tá buscando você. Você não tá pagando para ela ir, ela tá indo buscar você. Né? Então, o simples cadastro do Google Meu Negócio, a pessoa vai ali e procura dentista no bairro do Conjunto Ceará, dentista em Fortaleza, fisioterapeuta na Parangaba, sei lá, nutricionista no João 23. Ela tem a necessidade e ela está buscando. Você não está lá. Será que não é estratégico? Né? O cadastro do Google Meu Negócio é gratuito, né? Você gratuito. Lá, coloca lá só seu endereço, já vai ajudar a aparecer no Google Maps, né? Coloca seu endereço. Agora, sim, ainda mais importante, né? Pronto, eu entrei no Google, Meu Negócio, fiz o cadastro lá da minha clínica, por exemplo. E aí, as pessoas esquecem, criou o perfil uma vez e esquece de atualizar. E aí, isso também é muito importante para a questão lá do outro ponto que já a gente vai falar, que é sobre a experiência do cliente, sobre a jornada dele até ele te encontrar. Aí o meu negócio está desatualizado, o teu horário de atendimento, por exemplo, era de segunda a sexta, de 9 às 17. Tu mudou, agora tu não atende mais dia de sexta, é só de segunda a quinta, mudou o horário. Mas tu não atualizou o Google Meu Negócio, a pessoa procurou, e isso aconteceu, tô falando disso, aconteceu essa semana, um amigo meu de trabalho, entrou lá, viu no perfil a clínica que ela funcionava como emergência para dentista. E aí se deslocou, numa distância, tipo, estava na Aldeota, foi lá para próximo do Castelão, por exemplo. Longe. Chegou lá e a recepcionista falou assim, não, senhor, aqui não é mais emergência, não. Agora você já mata ali uma experiência boa, né, que você poderia ter proporcionado. Aí a pessoa fica, poxa, mas eu vim de longe. Aí tudo bem que, né, contornaram essa situação, mas isso também prejudica. Porque a pessoa se desloca, chega lá, não, tá fechado, não funciona mais daquele forma. Então, assim, não é só fazer o perfil no Google Meu Negócio. Fazer é ótimo, maravilhoso, porque realmente vai te ajudar aqui nas pessoas buscando. Uma ferramenta é gratuito, né, para nível básico, então já te ajuda nesse quesito. Comecei agora, não tenho recurso, mas você precisa atualizar as coisas. Ou então nem chegou lá, tipo assim, eu acho que isso aí dá um nível pior de você dar a viagem perdida, né? Mas você entra no Google, pesquisa ali um serviço de atendimento, quando você liga, não é mais esse número. Então, ou seja, você já perdeu um cliente sem ele nem ter entrado em contato contigo diretamente, né? Mais uma vez, voltando pro básico, né? Mais uma vez, voltando pro básico. Que a gente colocou aqui, que eu acho que é bacana falar pro pessoal, que aí isso já é o último do primeiro bloco, e a gente vai pro prato, que é a questão de ferramentas de CRM, que tem algumas, galera, que permite ali o perfil criado por,
sei lá, um mês gratuito para você experimentar. Tem deles que começa com uma mensalidade baixa. Claro, né, que você vai ter acesso a pacotes mais básicos, isso tá lógico. Mas, enfim, é uma forma também de quem tá no início, não pode investir muito, mas dá para investir aqui um pouco e pode fazer uso disso. Por exemplo, tem o Zenfísio. Eu entrei, assim, né, curiosidade, mexendo, e aí ele é muito intuitivo, bacana, e aí ele ajuda para agendamento de consultas, aí ele faz essa organização de agenda, ele tem algumas, claro, que aí dependendo do que você for contratando, ele vai te dando mais, você pode ir botando adicionais. Mas tem planos dele que começa a partir de R$69. E aí você tem os alguns adicionais, vamos colocar aí que de repente você consegue contratar alguma coisa numa faixa de R$100, R$200 mensais, tem planos anuais, e aí é tudo a questão de ver. Então tem esses Zenfísio, tem um outro que eu, no caso, conheço, mas como paciente, que é o Doctoralia. E o Doctoralia, ele é bom porque ele ajuda também nessa questão do ranqueamento no Google. Porque as pessoas entram lá nele, os pacientes, e fazem avaliação, tanto das clínicas como dos profissionais. Então, ajuda também quando vai fazer pesquisa no Google, aí aparecem coisas do Doctoralia em relação a você, que no caso, quem é cadastrado lá. E aí tem também o Unisaúde, tem alguns CRMs desses, que tem eles dão essa pílula, né, gratuita para você testar, passa aí 15 dias, um mês e tudo mais, e aí depois você avalia se gostou da interface e tudo. E faz sentido, né, se é didático também. O Doctoralia eu achei muito bacana. E como tá dizendo, como paciente, ele dispara a mensagem. Tá, na hora que marca a consulta, você já chega um SMS para você, né, no WhatsApp, na verdade. Quando tá próximo da consulta, ele manda pedindo para você confirmar. Porque também tem, assim, do jeito que a gente como paciente sofre, às vezes chegar e não ser atendido na hora e tudo, também teve que ter profissionais que tá ali na agenda marcado para atender a pessoa 10 horas e a pessoa não aparece. Então, assim, eu entendo também que falta esse compromisso do lado de cá, do paciente, né? Mas, infelizmente, aí, enfim, aí vamos tentando driblar essas coisas. E aí o Doctoralia faz isso, manda uma mensagem no dia, acho que são 2 dias ou um dia anterior, perguntando se ele confirma. E aí a pessoa confirma e já chega a mensagem. E tem essa questão das avaliações. Sensibilizem, encantem os seus clientes a, depois da consulta, fazer a avaliação de vocês lá no Google. Porque aí também, toda vez que alguém, por exemplo, não tenho nenhum profissional que eu conheça de fisioterapia e estou precisando, quero. Quando eu pesquisar, já vai aparecer lá avaliações, né? Se eu pegar ali um perfil X. E aí a pessoa já fica um pouco mais confortável. A qualificação de estrelas está alta. Estão falando aqui que o atendimento é bom. Enfim, então também façam isso, né? De incentivar os pacientes de vocês a fazerem a avaliação lá no Google. E aí, sei lá, fornece um brindezinho, dá alguma coisa. Porque quando a gente passa por uma experiência positiva, muito difícil, infelizmente, nós, humanos, sofremos disso, a gente não se empolga muito para sair pulverizando isso e dizendo, olha, ali foi massa, é top e tudo. A gente gostou, se alguém perguntar, você ainda fala assim, muito bom e tal. Mas fica uma coisa branda. Agora, experimenta você ser mal atendido, a experiência ser péssima, ser ruim. Vocês já perceberam isso? O quanto a gente fica com uma sede de contar para todo mundo. E aí a gente quer ir na rede social e quer falar. Porque quanto mais pessoas souberem da nossa dor, do que aconteceu, fui mal atendido ali naquele restaurante, enfim, aconteceu algo de ruim, a gente não sei o que acontece com a gente, com o nosso cérebro, e a gente quer dizer isso para todo mundo. Então, a parte da avaliação positiva, gostou do nosso serviço e tal, de fato, no início a gente precisa ir galgando isso e conquistando as pessoas e pedindo mesmo. Faz lá uma avaliação para ajudar, e aí vai naqueles pacientes que você tem mais proximidade. Enfim, e também, claro, vão acontecer os espontâneos, né? Não estou dizendo que ninguém faz avaliação. Só que a gente vê isso. Quando a pessoa não gosta, ela quer dizer para todo mundo. E quando gosta, ela gostou, mas ela fica um pouco fica para si, né? Então vamos incentivar a galera ir lá e dizer, né? Falar do seu atendimento, do seu serviço, que isso também vai ajudar justamente nisso, né? Da atração dos pacientes. Porque as pessoas vão se sentir um pouco mais claro, vão unir outras coisas, vão pesquisar, vão perguntar sobre você, mas já vai dar uma confiança. Não, tá aqui, tem gente que já foi, já gostou e tal. Então isso também ajuda a atrair e a criar essa autoridade aí do seu profissional, do seu consultório, tá certo? Exatamente. A gente vai passar agora para o segundo bloco, que é a fase do encantamento, que eu acho que, de tudo, é o processo que eu mais gosto, né? E a Val, como eu falei no começo, foi uma das pessoas que mais me ensinou, né, na época quando eu estava ali começando os meus primeiros passos na área prática do marketing. Então, é uma pessoa que tem muita experiência com isso, né, de tornar a experiência desse cliente encantadora, né? E uma das coisas que a gente veio falando já desde o começo é a humanização do atendimento, né? A gente tem diversas ferramentas de automação, né, seja no WhatsApp, seja pelo Instagram, seja por ferramenta de CRM também, mas, gente, nada substitui o atendimento humanizado, né? Então, investir em treinamento, né, para a sua secretária, ou você mesmo, né, buscar fazer um atendimento personalizado para esse paciente faz toda a diferença, né? Não vamos esquecer que o básico sempre ele vai funcionar. Às vezes você é um profissional que já está ali nas redes sociais há muito tempo,
tem um certo renome, e às vezes você terceiriza muito, né? Automatizando muitos processos, e aí quando o paciente vai falar com você, tem um robô ali esperando, né? Quem é que gosta de ligar para as operadoras de telefonia e falar com o robô? Né? A gente tem que passar por diversas numerações de teclas para poder chegar no atendente. Então, diminui o processo também, né? Diminui esse percurso para que o paciente ele também se sinta especial, né? De falar com você quando ele quer realmente falar com você. Se você usa uma URA, por exemplo, embora você pode ter 20 opções para ele escolher, mas que a última ou a primeira seja falar com a pessoa. Porque às vezes o problema do paciente só vai ser resolvido se você. Porque ele às vezes busca uma flexibilidade, ele quer fazer uma negociação específica, ele quer trazer uma situação de, por exemplo, foi numa clínica, fez um tratamento, não deu certo. E aí ele quer só saber a sua opinião, tá inseguro. Um robô não vai dizer para ele como ele se comportar diante disso. Né? Então, tem situações que o atendimento personalizado ele não é substituível, né, por essas ferramentas de automação. Então é importante sempre ter essa comunicação mais empática, mais personalizada com o seu paciente, porque é isso também que vai ajudar futuramente uma fidelização futura, né, Val? Isso. E aí, galera, só lembrando assim, algo que eu também falando aqui algumas coisas da minha experiência, quando eu estou do outro lado, né, como paciente, como consumidor, como cliente, que além de tudo isso, o básico do quê? Respondam os seus clientes, os seus pacientes. A gente, às vezes, manda uma pergunta, ou você tem data disponível, você tem essa data disponível, esse horário, e aí, sei lá, passam um dia para a pessoa responder. Se é o seu negócio, se é o seu trabalho, não dá para você perder isso, porque, querendo ou não, é oportunidade também. Se você responde o cliente na hora e tudo, a chance de você converter ele, e aqui falando realmente bem comercial, né? A chance de você converter e ele já agendar com você, já ir para consulta e tudo mais, é bem maior do que se você não responde. Não vamos ser iludidos, né? Principalmente com a facilidade agora de buscas, internet, aqui na sua mão. Na mesma hora que ela mandou uma mensagem para você, fisioterapeuta, perguntando se você tem aquele horário naquele dia, ele mandou para outro. Para vários, ele mandou para vários. E aí, se ele está com a necessidade, quem responder, vai levar ele. Quem dá atenção, né? Enfim, então assim, respondam aos seus pacientes, clientes, respondam rápido. Vixe, mas também, e aí eu trabalhando e tal, mais uma vez falando, cada vez mais que vocês forem aumentando a base de pacientes de vocês, vão precisar contar com outros profissionais para ajudar. E você vai precisar ter uma recepcionista, uma secretária, que vai fazer isso. Porque, de fato, vai ficando difícil, porque você vai estar em atendimento, procedimento, e aí vai demorar o retorno, e aí vai perder a oportunidade. Então, tudo isso vai se casando. Mas, no início também, que ainda não tem essa possibilidade de você ter esse profissional lhe ajudando para responder, cria uma dinâmica de, não, estou aqui em atendimento, mas logo que sair, entre um atendimento e outro, vou dar uma olhada rápida, o que é que eu tenho, ou sempre crio um horário, vou olhar aqui no começo do dia, vou olhar aqui meio-dia, vou olhar mais no começo da tarde, no final. Enfim, mas não deixa lá a resposta aguardando e tal, porque você também está perdendo paciente, porque ele vai procurar outro, e o outro vai responder, e vai agendar e tudo mais. Quanto à questão das automações, é assim, realmente é muito chato conversar com o robô e tudo mais. Mas, principalmente, voltando à questão de quando tem uma base grande, ajuda também. Uhum. Porque você consegue já fazer algumas filtros. Não precisa ser tudo robotizado, mas você cria ali só o início do atendimento. Por exemplo, aí eu preciso de nome da pessoa, do contato. Aí pode ter essa questão de qual é o horário. Enfim, vê o que é que você consegue automatizar e depois você entra na conversa. Não precisa ela ser toda, né? E dependendo da forma que você organiza também, não fica tão chato conversar com o robô. Dependendo se você organiza. Porque tem uns que realmente é muito chato e ele também, dependendo de coisa muito específica, ele não vai conseguir responder. Mas essa triagem básica, ele te ajuda realmente. Pegar o nome, o contato, qual é o horário, enfim. Aí você tem que criar a sua regra. Engraçado, eu queria até pontuar também uma situação que eu vi recentemente essa semana, no perfil de um amigo meu, sabe? Ele postou meio que uma conversa vinda de uma automação, né? Que era o primeiro contato. A pessoa entrou no Instagram de algum profissional e aí a mensagem era assim: olá, como eu posso te ajudar? Aí a pessoa respondeu: gostaria de agendar um atendimento. Aí a pessoa respondeu: ok. E ficou lá. E, tipo assim, não desenvolveu, né, a conversa com esse paciente durante o dia. Eu sei que tem muita coisa, né, durante o seu dia para você... Alguma coisa pode ter ali naquele momento, né, desviado a atenção e você parou de responder. Mas, gente, ok. Ok não é a resposta que você dê para uma pessoa que está ali atrás do seu serviço, né? Você pode dizer: olá, eu estou no momento, estou ocupado, eu estou em atendimento, daqui a pouco falo com você. Algo mais humanizado, entendeu? Então, tipo assim... Deixar o cliente ali no limbo, né, já é uma péssima experiência que você tá proporcionando ali para ele, né? Talvez um cliente até em potencial, um paciente em potencial, tava ali já querendo fechar e você dá um ok e deixa ele ali no esquecimento. E mesmo que demorou um pouco, né, a responder. Não responda dizendo assim: desculpa, é porque tava cheio de mensagens. Uhum. Porque assim, isso é muito ruim, é porque a pessoa se sente, eu sou só mais um. Não precisa disso. Vai ali, já responde, tenta fazer todas as tratativas. Eu tenho muita experiência na questão, né,
por exemplo, buscar fornecedores. Eu até brinco com o pessoal, assim, gente, em que momento foi que houve essa reunião, onde foi dito que não responder, que agora é isso que é o bacana, eu perdi esse momento, porque eu fico agoniada, porque você pede um orçamento, no meu caso, né, minha experiência, a minha necessidade é um orçamento para um determinado material e algo, e aí não tem. Aí eu fico impressionada, porque assim, eu tô falando com uma pessoa de um comercial, de uma empresa, e ainda isso, assim, ó, acontece em empresas grandes também, viu? Um comercial de uma empresa grande, e simplesmente não tem retorno, e quando vai retornar, já aconteceu, retornar 2 dias depois. 2 dias eu já fechei, já está em produção, que eu precisava. Precisa ter essa organização, precisa responder. Não, de imediato seria o mundo perfeito, mas não consegue, faz isso, programa, vai sempre olhando se tem alguma coisa no direct, se tem alguma coisa no WhatsApp, organiza isso. O WhatsApp, para quem tem como negócio, transforma para business, porque ele vai te permitir outras coisas, como, por exemplo, programar essa mensagem de boas-vindas, vai permitir que tu coloque lá no teu horário, no teu card, catálogo horário, também, serviço que você faz. Aí, por exemplo, mas é porque eu só atendo até às 5 horas da tarde. Nada contra, mas aí no business ele vai permitir justamente você deixar a mensagem, que quando a pessoa mandar, e você programa tudo isso, né? A pessoa mandou uma mensagem 5h30. Ele já vai automaticamente dizer, olha, nosso horário comercial é das 8 às 17, enfim, o horário que for. Então, a pessoa, querendo ou não, mesmo que tenha sido algo automatizado, mas ela já vai ter um retorno, que é o quê? Não, é que são 5h30, não tá mais funcionando, mas amanhã retorna 8 horas e vão me responder. E aí, você, como paciente, você, como consumidor, fica mais calmo, no sentido de que, só não me respondeu porque não tá funcionando. Exato. E não porque fica aquela sensação de, será que ele viu, não me respondeu por quê? Enfim, né? Então, assim, transforma para o WhatsApp Business o contato de vocês, para vocês terem mais essas possibilidades. Voltando na parte de rede social, só porque eu até comentei com o Elton no início, que são tantos conteúdos, são tantas coisas que de vez em quando vai vendo um flash. Assim, a minha intenção é passar o máximo de dicas para vocês, assim, utilizarem e às vezes não se atentam. Por exemplo, no caso do perfil de Instagram, transforma ele também lá para comercial, porque ele vai te permitir insights. Justamente assim, não precisa pagar nada, você mesmo consegue clicar e ver. O meu perfil de público aqui é mais homens, mulheres, qual é a idade, qual é o horário que as pessoas estão mais interagindo com as minhas postagens, e vai te ajudando a você produzir os seus conteúdos e a sua programação. A minha audiência está me respondendo melhor entre 15 e 16 horas, vou fazer mais uso desse horário, vou abrir caixas de pergunta nesse horário, porque a minha audiência está ali interagindo, né, nesse período. Então, assim, essas transformações nas ferramentas, né, perfil de Instagram comercial, WhatsApp, Business, vão ajudar vocês também nesse dia a dia, entendeu? De ir facilitando. Não vai te permitir, no caso do WhatsApp, tu montar uma régua, né? Comunicação muito grande, né? Um fluxo muito intenso. Não vai te dar isso porque realmente você vai precisar fazer investimento, que isso aí é o capitalismo e vão querer te vender ferramentas, né? Mas ele vai te dar ali um início para você, pelo menos te ajudar a começar. O teu primeiro isso é uma coisa mais contato, né, organizada e não atrapalhar a experiência do teu paciente, certo? E aí, ainda no segundo bloco, a gente tem a jornada do cliente, né? Que é desde quando ele te encontra, seja por algum anúncio que você, né, patrocinou, ou então por algum mecanismo de busca que ele foi lá buscar, de fato, o que ele estava necessitando naquele momento, né? Então, voltamos lá ainda para o primeiro bloco do atração, né? Como é que estão suas redes sociais? Como é que está o seu Google Meu Negócio? Como é que está a sua apresentação enquanto pessoa e profissional? Tudo isso, né, tem que estar bem alinhado para que quando ele te encontre, eu como paciente, por exemplo, às vezes eu vou marcar uma consulta com um dentista, com um médico, com um fisioterapeuta, a primeira coisa que eu busco tá lá no Instagram, né? Vou ver se ele compartilha conteúdo, como que ele compartilha, se ele fala do que eu tô sentindo, da minha dor ou da minha necessidade. Então, tipo assim, eu começo a filtrar daí, né, os profissionais para quem eu quero confiar o meu atendimento, né? E vai muito disso, você já gera uma confiança com o seu paciente através disso, né? Doctoralha também é uma ferramenta muito boa que a Val comentou aí no começo, então eu também pesquiso lá, vou lá ver as avaliações, onde que ele atende. Então tudo isso vai fazer parte da jornada do início, né, quando aquele cliente está te buscando, né? O anúncio que você está fazendo, tem que dar uma olhada nisso, né? Às vezes muita gente erra muito nisso. Eu trabalho também com tráfego pago, então eu vejo muito anúncio aparecendo para mim que, por exemplo, atendimento de nutricionista, e a pessoa é de São Paulo e eu sou de Fortaleza, então tem que ter cuidado com isso, não é? E aí até nas imagens também que você utiliza. Sei lá, se você é um nutricionista para pessoas que buscam emagrecer porque estão obesas, né? Então você usar mais a caracterização dessa persona no teu conteúdo também faz parte da jornada, né? Para quem você quer atingir, para quem você quer comunicar. É isso, é a experiência que o paciente vai ter desde quando ele te procurou até ele chegar de fato lá no seu consultório, ou muitas pessoas atendem domiciliar, né? Enfim, até ele ter o contato realmente com a sua prestação de serviço e finalizar tudo aquilo. E não esqueçam, a jornada não termina aí quando você prestou o serviço. Tem que ter o pós também. Você tem que
mandar o que a gente estava falando, né, de criar comunicações, faz um cadastrozinho lá dos seus pacientes, qual é a data de aniversário dele, para no aniversário você disparar uma felicitação, um cardzinho. As pessoas se sentem... lembradas, né? Eu que sou da área e sei que várias dessas coisas são automatizadas e já fica tudo pronto, e é um robô que lê a data e tudo mais. Sei tudo isso. Mas mesmo assim, quando a gente recebe um e-mail no seu aniversário, lhe desejando feliz aniversário, quando o Google faz lá aqueles confetes, então você se sente assim, prestigiado, por mais que você saiba que não é porque a pessoa realmente lembrou naquela hora. E se for você também lembrando, que ótimo, mande. É por isso que, por exemplo, em serviço, em coisas, hotel, quando você chega e tem uma cartinha lá, próprio punho da pessoa, né, do hotel, dizendo seja bem-vindo, que a sua estadia seja maravilhosa, vocês não sentem assim uma coisa, nossa, como eu sou especial? Porque, mais uma vez, uma das coisas que as coisas do passado estão voltando a ser muito valorizadas, porque hoje é tudo muito tecnológico, né? Então, o próprio punho dá aquela coisa de um carinho mais próximo, alguém parou um tempinho ali e escreveu. Então, assim, se você consegue fazer algo mais próximo, principalmente quando está iniciando, que os seus pacientes são aquelas pessoas assim, é um amigo do bairro, é um familiar, é o amigo do seu familiar, então é mais próximo, também aproveite-se disso, isso também é bom. Que você consegue, né? Então, quando você for mandar algo, por exemplo, no aniversário, se você consegue, escreva ali a próprio punho, ou mesmo manda a mensagem. Você consegue ainda ligar para a pessoa, ligue. Então, assim, tudo isso que no início, porque você tem ali uma carteira menor, pequena, né? Isso, você acha assim, poxa vida, tenho poucos. Mas também veja a vantagem para isso, que é você conseguir ter essa proximidade. Que quando aumenta e realmente você fica aí com a base, sei lá, 2 mil pacientes e tudo, fica mais complicado, né? Imagina tu ligar para os teus clientes que estão aniversariando naquele dia. Mas aproveita quando você ainda está aí, digamos, iniciando com essa proximidade, faz diferença. Então, lembrar, mandar mensagem, olha, a sua consulta já passou-se 15 dias, aí de acordo com o plano de vocês, né? Precisa retornar para a gente continuar o tratamento. E aí, como é que tá? As dores melhoraram? Como é que tá a evolução? Mostre preocupação com o seu paciente. Não demonstre que ele é só mais um, que você quer só mais um para fazer o procedimento. Se preocupe com ele, tenha simpatia. Se você tem consultório, deixa uma recepção calorosa. Tem ali uma TV passando alguns vídeos, né, sobre educativos, algo do tipo. Ou mesmo tem um cafezinho, uma água. Se você já está num estágio de ter um profissional na recepção, treine o seu profissional para ele ser simpático, ser cordial. Porque, assim, às vezes você tem um entendimento do que é preciso ser feito e você faz. Só que quando você começa, e aí por isso que tudo tem vantagens e desvantagens, quando você começa a terceirizar e você tem profissionais para fazer o atendimento, é o profissional, é a sua recepcionista que vai ligar para agendar, já não é mais você já está ficando agora só na parte do atendimento. Às vezes essas pessoas acabam, como aquilo não é dela, né? Não. Enfim, para ela é o mesmo sentimento de pertencimento, né? Isso, aí ela tem de qualquer jeito. Então, assim, para quem já está nesse estágio de ter uma clínica com outras pessoas e tudo mais, treinem a equipe de vocês. Para vocês passarem tudo isso do que faz diferença para o paciente. Simpatia, cordialidade. Então, assim, façam ao máximo para essa experiência, criem conexões com os seus pacientes. Não precisa ser amigo e tudo mais, mas é uma conexão realmente mais próxima. E aí, com isso, tende a que ele volte. Tende a fazer o quê? Aí são coisas que a gente já está emendando aqui em outros pontos, mas é porque tudo vai se conectando. Quando a gente separa coisas de bloco, mas quando você vai imaginar, tudo se conversa. Tudo então, tem coisa aqui do primeiro que já está no segundo, que já está no terceiro, tem coisa que está se misturando. Mas é isso. Então, converse com seus pacientes, mantenha esse relacionamento próximo, tenham empatia pela dor dele, porque, né, dor que eu falo no sentido não é dor assim, a dor que eu falo assim, a necessidade do que ele está buscando você, né? Prepare o seu ambiente para receber ele bem. E aí, crie conexões, crie proximidade. Exatamente. E é importante um ponto que eu queria destacar também, que às vezes no atendimento, né, às vezes o paciente ele tá ali, é o momento dele. Lembre-se sempre que é o momento dele. O momento que ele reservou do dia dele para estar ali com você e ele tem uma expectativa. Seja de relaxamento, sair dali com menos dor, por exemplo, a gente que tá, né, focando aqui na área da fisioterapia, por exemplo, o paciente começa a conversar com você ali durante o atendimento, e aí quando ele pergunta sobre você, não quer dizer que você tem que abrir a sua vida toda, né, pro paciente, e aí trazer um peso que ali no momento o paciente está querendo tirar, né, então deixa esse paciente à vontade, né, para que ele converse sobre as coisas dele. Às vezes o paciente ele tá ali e ele precisa desse momento porque ele não tem na rede de apoio dele, né? O momento ali que ele quer conversar, então pergunte, vai educando também. Na saúde, a gente tem muito essa questão de educar o paciente, né, na dor ou em alguma situação que esteja acontecendo. Então só lembre, né, que ali a experiência é do paciente. Então às vezes quando ele chega na sua recepção tem um cheiro diferente, ele vai lembrar
poxa, eu fui naquela clínica e aquele dentista, aquele fisioterapeuta, aquele esteticista usou aquele cheiro, eu vou lembrar sempre quando eu sair dali, né? Então são pequenas coisas que tornam a experiência desse paciente, às vezes, inesquecível, né? E ele vai te indicar para outras pessoas, ele vai dizer, olha, naquela fisioterapeuta que eu fui, ela usa isso, aquele produto daquela esteticista é o melhor, não sei o quê. Então, tipo assim, às vezes até, por exemplo, você vai fazer uma promoção, e aí muita gente acha que por ser promoção, o produto que vai ser utilizado é inferior, mas às vezes busque, né, usar produtos de qualidade, por mais que seja promoção, entendeu? Porque daí você também já gera um posicionamento, né, na mente do seu paciente. Ele vai sair dali dizendo, poxa, eu paguei um valor mais barato e ela usou os mesmos produtos em mim, né? Então, tipo assim, gera também essa experiência de encantamento do cliente com relação ao seu serviço. A gente não pode ter o entendimento de que promoção é baixar a qualidade. Por isso que tem que ser bem analisado. Ah, eu quero fazer uma promoção, mas eu consigo manter esse valor promocional e tudo, e oferecer tudo que eu ofereço no meu valor normal, normalmente, consigo, enquanto qualidade, aí sim. Mas se você, para fazer uma promoção, colocar aquele preço X e tudo, menor, você precisa baixar a qualidade do seu serviço, é melhor não fazer e permanecer com o que você está fazendo normalmente. Então, assim, essa questão de, até voltando ao parte da análise de concorrente e tudo, acontece muito isso no mercado de marketing, e aí acredito que isso aconteça também em outros mercados, como a gente costuma falar, a prostituição dos profissionais. Que aí, sei lá, um profissional X colocou um preço e você fica, caraca, mas como é que ele tá oferecendo por esse valor? Isso não paga nem, entendeu? É uma coisa assim, muito louca, e aí só que você precisa ter cuidado, porque se você vai acompanhar aí, porque ele colocou o preço aqui, ou vai igualar, vai estar mais baixo, aí vai começar uma briga de preço, isso tá matando o mercado como um todo, porque aí começa cada um baixar mais e aí vai virar o posto de gasolina, quem bota menos e tudo. E aí, na verdade, a consciência é o quê? É com aquilo, foca no seu. Valor justo, uma análise, né, dentro do que você precisa oferecer e tudo mais, e trabalha tudo isso. Relacionamento, presença online para ser visto, deixa tudo atualizado dos seus perfis, porque se você for entrar só no embate de preço, mas sem motivo algum, assim, não tem nenhuma lógica, tanto quem está fazendo em algum momento vai dar errado, se estiver sendo feito de uma forma totalmente irresponsável, e se você for acompanhar, você tende a ir junto. Então, assim, observa isso, quando a gente fala em analisar a concorrência, mas observa com cautela também. Ah, porque ele está fazendo assim, mas calma, ele está fazendo nesse preço. Mas você que conhece da área e sabe, aquilo dali realmente tá se pagando, ou ele tá, como é que é, né? Então, assim, se for algo perigoso, não embarca nisso, vai fazer o seu. E, assim, a questão de promoção é bem-vindo, sim, mas dentro disso que eu tô falando, não vai abaixar a qualidade para oferecer algo mais baixo. Mas é interessante fazer, pegar datas, por exemplo, agora, né? Hoje, aliás, amanhã, dia do cliente, né? Então, a gente faz semana do cliente, o dia do cliente, então você oferece algo diferente, um desconto, um benefício. Precisa ter estratégia e ter planejamento até nisso, né, Valdir? Para aproveitar essas datas. Mais uma vez, voltando à questão do planejamento. Tá vendo como não tem como fugir desse planejamento sempre? Então, se você se organiza, você vai saber dessas datas especiais. O dia do cliente, o dia do consumidor, essas datas que não são tão, digamos assim, por exemplo, que Natal, todo mundo sabe quando é Natal. Entendeu? Mas, então, se planejar para oferecer algo. Depois de 10 sessões, a 11ª é gratuita. Indique um amigo. Sabe aquelas empresas, né, de depilação, por exemplo? Eles fazem muito isso, né? Você vai, ganha uma sessão pequena, você indica ali um amigo, 2, 3. Aí o amigo também ganha ali na sessão. Mas é justamente por quê? Porque ele faz isso, que ele traz a pessoa para ela que ela quer experimentar, ela vai ter o contato. Aí nisso você precisa ser muito bom para aprender a pessoa, que é a experiência dela ser boa. No atendimento, no serviço praticado, a pessoa vai gostar, caramba, é bom. E aí ela vai adquirir um pacote maior, vai contratar uma área maior, e aí isso vai rodando, vai acontecendo as indicações. Façam parcerias para quem tem possibilidade. Façam parcerias com academias, com boxes de crossfit, né? Que aí às vezes tem lá os campeonatos. A pessoa precisa fazer aquelas massagens de liberação. Ou mesmo não é campeonato, é no dia a dia mesmo. Mas aí você tem uma parceria com um box daquele, você consegue... Todo box tem grupos dos alunos. Então você consegue ali já ter também um público que com certeza vai precisar do teu serviço. Não naquele... Vai ter, né? O caso de quem já está lesionado. Mas vai ter aquele pessoal também... Que é preventivo, né? Que vão me prevenir. Então ali, ó... É um público super qualificado para a parte dos fisioterapeutas. Se você, como profissional também, sou profissional de fisioterapia e pratico um esporte em uma academia, em um box desses aí, né, de crossfit. Busca participar também desse network, né? E você tá dentro do grupo, o que acontece muito, que eu vejo às vezes até no meu grupo também de crossfit. O grupo tem um monte de gente, né? E aí tem pessoas tem advogado, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem gente de todas as especialidades, assim, bem variado. Só que às vezes a pessoa mesmo não se promove. Então, se é o seu objetivo, se promova lá no grupo.
de graça. Então, diga também o que você faz, né? Conte para as pessoas. Por isso mesmo da questão do perfil. Se você tem esse objetivo, grite aí para todo mundo o que você oferece e o que você faz. E, claro, né? Faça todo o preparo da sua imagem para você ter credibilidade. Para a galera que está na faculdade, gente, ó, não desperdice. A faculdade é uma ótima vitrine também no sentido de você começar a preparar o piso para esse profissional que você vai ser. Por exemplo, se você é um bom aluno, querendo ou não, gente, não tem como. Se você for daquele que entrega trabalho, que participa, os professores, querendo ou não, eles vão te enxergar. Ó, isso aqui é um aluno que vai se tornar um profissional. Não estou dizendo aqui nada que é regra. Só porque o cara danado, não vou ser um bom profissional. Não estou entrando nisso, mas eu estou falando no seguinte. Você na faculdade, se você se destaca quanto aluno, os professores tendem a ter um olhar diferente para você. Os seus colegas de sala também, porque aí, querendo ou não, quando você faz uma indicação de um profissional, de um amigo, você carrega uma responsabilidade junto, né? Porque você que está dizendo assim, apostando naquela pessoa. Ó, confia aqui nessa pessoa. Então, assim, façam isso também. Aproveitem o tempo de faculdade para vocês construírem essa imagem. E aí, assim, aqui a gente está falando de ferramenta, estratégia, marketing, conteúdo, rede social, mas não esqueçam do principal, que é o marketing pessoal. Pode até soar interesseiro, mas assim, procure as pessoas para vocês se conectarem, se relacionar, networking. Saibam criar os caminhos com quem se relaciona. É criar conexões, né, Val? A gente tem muito isso na questão da saúde, que é o atendimento multidisciplinar, né? Então, aí, tipo assim, a gente precisa tirar da cabeça essa questão justamente disso, de achar que está sendo interesseiro. E não é, gente, é parceria, né? E parceria acontece em qualquer outra profissão, né? Principalmente eu, por exemplo, que estou muito dentro do marketing e nos eventos que eu participo, a equipe de foto e filmagem, por exemplo, às vezes não tem uma equipe fixa. Então, eles precisam buscar parceiros ali para poder compor uma equipe e atender, né, determinado evento, determinada demanda. A gente precisa entender que os profissionais, nossos colegas que estão ao nosso lado, eles são parceiros. Se a gente começar a entender, né, esse contexto como algo de parceria, a gente só tem muito mais a ganhar, né? E o mercado, por mais que a gente ache que ele é saturado, que ele tá pequeno, às vezes não tá, gente. Tem paciente para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Agora, o que você precisa fazer sou nutricionista e eu atendo reeducação alimentar. Tem outro nutricionista que também atende, mas como é que ele atende? Como é que é a experiência que ele proporciona para esse cliente quando chega no consultório dele, né? Então, assim, o paciente ele vai buscar aquele profissional com quem ele mais gerou conexão. Quando você é capturado pelo relacionamento e pela experiência, eu tenho certeza que, independente do seu valor, o cliente ele vai escolher você pela experiência positiva que ele passou por você. Se você fizer a tarefinha de casa, que é isso mais ou menos que a gente está dizendo, né? Tudo bem direitinho, fizer um bom atendimento e tal, essas avaliações que eu estou falando, elas vão acontecer naturalmente, mesmo você tendo ainda que pedir, mas vão ter também essas espontâneas, e aí você vai ficar até surpreso. Como também isso ajuda, por exemplo, você conseguir depoimentos de pacientes e tal, falando de como é que foi o procedimento. É mais um conteúdo que você pode usar, que são os depoimentos, né? Para você apresentar justamente aquilo. O que lá no passado, vocês têm uma galera aqui que pode ser mais jovem, né, e tal, mas lá no passado que a gente usava de testemunhal, que se chamava, né? Que era pegar uma pessoa da Rede Globo e dizer, olha, compra esse produto porque é bom e tudo mais e tudo. Hoje acontece com os próprios pacientes e passa isso, passa credibilidade para quem vai ver, porque, nossa, se tem gente aqui falando que é bom e tudo, é porque realmente eu posso confiar, eu posso testar. Porque também a gente sabe que tem experiência, mas que você faça o mesmo atendimento, algumas pessoas vão perceber de uma forma, outros vão achar que talvez era... Enfim, acontece isso também. Mas pelo menos vai passar uma credibilidade da pessoa assim, eu posso testar esse profissional e posso ver se aqui vai bater aqui a nossa vibe, digamos assim. Seria tudo isso que estão falando, né? Isso. E aí você vai utilizando... tudo isso, gente, para vocês verem, né? Tudo isso vai virar conteúdo, que vai ajudar você lá na sua constância, na sua presença online, nas suas redes sociais. Então, assim, o dia a dia de vocês vai virar o próprio conteúdo. E depois você vai perceber assim, nossa, eu tenho tanto conteúdo que agora eu não estou conseguindo usar tudo que eu tenho. Porque já tem, assim, mais. Façam as parcerias, se unam com outros profissionais da mesma área ou de outras áreas. Quem está na faculdade, ótimo também, porque, né, conhece as turmas outras ali de nutrição e tudo mais. A gente falou muito de Instagram e TikTok, Facebook, tudo mais, porque meio que... Mas não esqueçam do LinkedIn. O LinkedIn, ele ajuda muito nessa questão do empoderamento quanto profissional, para ajudar nessas conexões profissionais, né? Então, mantenha o perfil atualizado. Se você for participar de um congresso, né? E aí... É bem mais corporativo, né? O próprio formato, a linguagem da rede social já é um pouco mais formal, vamos dizer assim, né? Mas não elimine, deixe o perfil de vocês lá organizadozinho, porque vai ajudar nisso, nessa questão de network e relações profissionais. Até para outros profissionais encontrar você, fazer troca, fazer um convite para participar de uma live, para gerar um conteúdo junto, visando mais esse outro lado do profissional, né?
Mas o Instagram e os outros é esse que vocês precisam ter essa constância de postagem, porque aí sim o paciente está lá e precisa ter esse contato, de saber que vocês oferecem esse tipo de serviço. Então não esqueçam, promoções, questão de indicação, né? Dar um benefício, você indicar ganhar algo, manter a comunicação sempre presente, os agendamentos, ter uma organização, permitir que se faça de forma rápida e fácil, ter a questão do atendimento na clínica, de uma maneira que o paciente se sinta ali acolhido. Pensem, lembrem do vocês quanto profissional, marketing pessoal, enfim, assim, um resumo de coisas que vocês não podem esquecer, vez ou outra, lembrar. Acompanhem blogs, portais, as tendências de como que tá, o que é que tá rodando, o que é de novidade. Acompanhem os principais portais, os principais blogs da área de vocês, de fisioterapia. Se vocês estão mais voltados para essa questão do marketing digital, ainda não contratou um terceirizado, nem nada disso, é vocês ainda mesmo que fazem. Então, também procure estar por dentro desse mundo, né? Enfim, é um resumo bem rápido. Só que enfim, tá online aí, poderia né? Se quiser abrir aí comentar alguma coisa. se alguém quer falar algo, fazer alguma pergunta, algo. Se a gente souber responder aqui nesse momento, senão a gente vai pesquisar e dar a resposta depois. A galera tá tímida. Ou então a gente falou tudo já e Foi, já respondeu todas as já respondeu as perguntas. perguntas do povo, foi. E para finalizar aqui, bem rápido, porque a gente, né, tem um tempo aqui já bem longo, mas eu acredito que foi um bate-papo bem interessante. Para quem está nessa vibe, realmente, eu acho que teve dicas muito valiosas, que já dá para utilizar, ou mesmo que se não for utilizar nesse momento, mas dá para guardar aí e tudo, e pensar como aplicar depois, com um pouco mais de planejamento e tudo mais. E aí eu queria também aproveitar esse momento para agradecer ao Wellington por ter me convidado para participar dessa experiência, desse momento. É algo que eu gosto muito de falar, né, que é sobre marketing, gosto de estar nesse meio, embora eu não esteja na frente das câmeras, gosto mais dos bastidores, mas também gosto dessa troca, de compartilhar, de dar dicas, fazer, porque o interessante é fazer crescer junto, né? Não adianta eu ter dicas, saber, eu quero ficar só para mim, o que é que isso vale? O importante realmente é a gente distribuir, é compartilhar, fazer o nosso mercado aí, ter ótimos profissionais, ter a galera aí investindo, fazendo direito, fazendo o básico, né? Que não esquecendo de fazer no atendimento, nas relações e tudo mais. Então é isso, quero agradecer também vocês que ficaram aqui esse tempo Até com a o gente, final, verdade. ouvindo. Espero que tenha sido enriquecedor, que vocês tenham feito proveito de algumas coisas. Aqui meu agradecimento para vocês, para o Wellington. E é isso. Espero, de repente, sei lá, em um próximo, quando for finalizando esse projeto, o Wellington vai fazer tipo uma reunião com todos que participarem, a gente faz um grande bate-papo. E um dia talvez presencial. Pensou, hein? Olha os spoilers. A gente vai fazer grandes coisas. Então acompanhe o perfil aí do Wellington. Quem é fisioterapeuta, quem é do marketing. Então, acompanhe as redes dele. O meu perfil, eu não trato muito dessa área técnica, como eu expliquei, mas também quem quiser me seguir para rir, o meu perfil ele é memes, é super diversão e tudo mais, então também pode seguir lá. E é isso, muito obrigado, bom final de semana para todos. Wellington, obrigado. Muito obrigado. Val, se Deus quiser, até uma próxima, viu? Vai. Grande abraço e mais uma vez, o meu agradecimento para você também por ter participado e aceitado essa missão. Você só me traz missões difíceis. Mas muito obrigada, valeu. Tchau. Um abraço. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Até.